Boa noite, meus amigos. Quem nos fala é André Machado. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2018. São 20 horas aproximadamente, quase lá, 19h59. Bom, eu fiz meu closing bell mais cedo e aí, no meio do closing bell, o pessoal comentou comigo, sabe que eu acompanho o Bitcoin de perto, comentaram comigo que estava desabando o Bitcoin, estava abaixo de 8.500. E aí eu fui fazer meu estudo, tá? Antes de eu compartilhar o estudo que eu fiz com vocês, eu quero deixar bem claro o seguinte: quem entra num ativo tão volátil como esse, entra por duas razões. Ou por razões fundamentalistas, porque acredita no projeto, acredita no conceito de criptomoedas, acredita em uma série de eventos políticos que podem definir o sucesso dessa moeda a médio e longo prazo, ou entra para especular. Se entra para especular, tem que saber a hora de entrar, tem que saber entrar na hora certa, não pode entrar em topo, não pode entrar baseado em euforia, senão virar vítima dos profissionais. Tá? Eu tenho vários amigos que acreditam no projeto de Bitcoin e que operam vendido, estão ganhando dinheiro, fazem day trade e também montam posição. A maior parte da galera que entrou agora nesse oba-oba dos últimos semestres entrou baseado em euforia. Gente que, eu li matéria aí de 28% das compras de Bitcoin foram feitas com dinheiro emprestado. Teve gente que hipotecou casa. É insanidade isso. Né? Então isso aí não tem nem o que dizer. Agora, se você entrou para especular, você tem que saber a hora certa de entrar. Né? E diferentemente nessas horas de queda que o pessoal começa a desdenhar a análise técnica é a melhor ferramenta para definir a hora de entrar baseado com objetivo de especulação. Tá? Então, quem entrou no topo não pode também agora entrar numa de sair no fundo. Aí é a lambança duplicada. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu fico alerta. Isso aqui não é para ninguém vender nada, esse estudo, e muito menos para acreditar que agora é fundo e para dobrar a aposta fazer preço médio. Tá? Até porque pode cair mais, mas também pode subir muito agora. Enfim, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sou mãe de nada. Eu sou grafista, analista técnico há mais de 15 anos e professor de análise técnica há mais de 10 anos, inclusive tendo sido professor por mais de 5 anos na BMF Bovespa. Então, acredito que a minha opinião técnica deve ter algum peso para vocês. Quando me alertaram no closing bell que estava caindo o Bitcoin, né, desabando, eu fui lá fazer os estudos, que eu já tinha feito projeções, inclusive que eu compartilhei com vocês. Tá? E na hora que eu estava fazendo closing bell, eu tinha esse cenário aqui de projeção, baseado neste fundo aqui. Tá? Neste fundo aqui. E que cravou a mínima. Foi inclusive no momento que eu estava fazendo esse closing bell, a mínima estava aqui na região dos 8.400 dólares. Fui eu falar que aqui era um alvo de FIBO, começou a subir instantaneamente 100 dólares. Eu até brinquei, vocês estão comprando, né, galera do closing bell? Mas foi coincidência, mas foi na hora que eu projetei. Tá? Essa projeção aqui, os mais puristas, ou os mais cricas, chatos, penteiros, vão entrar numa de dizer que eu não usei a mínima. Beleza, vamos usar a mínima. Bate aqui neste topo, tá? Bate aqui na região dos 8.000, junto com a média de 200. Tá? Mas, de qualquer maneira, por que eu não usei a mínima? Porque muitas vezes não necessariamente tem que ser baseado em máximas e mínimas de Fibonacci. Né? Dependendo dos algoritmos, dos robôs, de quem está trabalhando com isso, estudando, pode ser fechamento. Tá? Pode ser valores de fechamento. Tá? E, de qualquer maneira, eu fiz isso na hora que eu fiz esse estudo na hora do closing bell e eu ignorei um pouco essas sombras aqui porque eu vi que isso aqui era uma cabeça de pivô de baixa que estava confirmada por esse teste da cabeça de pivô de baixa depois que o pivô foi perdido, tá? Que aí bateu cravado aqui, ó, ele perdeu este fundo aqui e depois veio testar, bateu aqui e caiu, tá? Então, a princípio, o pivô de 61,8, a projeção de 61,8, foi cumprida rigorosamente no alvo, 8.400 dólares. Tá? Essa região dos 8.400 dólares. Além disso, e aí vem minha dúvida, eu fiz um canal de baixa, este canal de baixa, tá? Eu peguei esta mínima aqui, mas isso também não existe regra para isso, pode ser esta mínima aqui, ó. De certa maneira, se isso aqui é um canal de baixa, seja qual for as duas mínimas, a gente pode estar chegando numa região de suporte, onde essa queda pode parar. Tá? E ainda temos aqui a média de 200, que é super importante
tecnicamente há um século, usada por traders no mundo inteiro. Então temos essa média de 200 e esse topinho aqui, que não é nem um topinho tão importante visto agora, mas visto na época, né, se você ignorar esse movimento aqui, vamos lá, essa alta eufórica, né, se você ignorar, na época foi um topo importante, né, foi um topo de onde teve uma correção aqui, ó, parece pequeno agora, mas naquela época foi uma correção, ó, de 30%. Né? E o que define um topo para ser importante ou não é justamente a distância do topo para o próximo fundo ou para o fundo anterior. Vale para os dois fundos aqui, ó. 30% para cá, 30% para lá. Na verdade, se eu for contar deste fundo aqui para cima, ó, foi uma alta de 50% aproximadamente. Então é um fundo relevante, tá? Além de ser um fundo relevante, coincide com a média de 200, ponto. E além disso, se aí sim eu considerar essas sombras aqui, tá? Também é um alvo de FIBO de 61,8, tá? Então aqui seria um suporte triplo não, quádruplo, porque tem também a linha de retorno desse canal de baixo. Se a linha de retorno sugere que o preço volte a subir. Então, quem segurou até agora, sair agora, quem comprou lá no topo e sair agora no desespero, na boa, talvez esteja fazendo a segunda coisa errada. A primeira foi ter comprado no topo e a segunda vender no fundo. Agora eu acho, na minha opinião, que justamente não é hora de sair. Tá? Por outro lado, isso aqui é um pivô de baixa. Ele pode também ir no alvo de 100%. Aí sim a coisa fica dramática. Aí fica ou aqui nos $5.000 ou aqui nos $5.700. Depende pelo mesmo conceito se eu vou pegar sombras ou não aqui deste fundo, tá? Mas de qualquer maneira é uma queda mais acentuada, $5.000, tá? Na região dos $5.000. Isso pegando este pivô. Ainda tem este pivô aqui que pela sombra, aí que tá, eu não sei se dá para considerar isso, mas se eu fosse considerar este pivô, aí sim 61,8 daria alvo aqui nos 4.500. Então, se perder este suporte aqui na região dos $8.000, aí sim temos alvo aí na faixa dos 5.000 e 4.500. 4.500 e 5.500 seriam os alvos possíveis se a gente perder este fundo aqui quádruplo, esse suporte quádruplo com uma zona de confluência extremamente importante. E também eu acho que visualmente falando, para quem não acredita em Fibonacci, é este canalzinho de baixa, tá? Este canalzinho de baixa, pô, a linha de retorno. Não acredito que ela vai duplicar agora. Tem que acontecer realmente uma catástrofe aí no mundo de criptos para ela não se recuperar agora. Coisa que sempre pode acontecer, agora que começou a sair tanta notícia negativa, mas eu acho que a gente pode estar em vias de uma recuperação boa agora, tá? Ah, então você está dando call de compra? Não, eu não dou call de compra nem de venda nem de nada. Isso aqui é um debate, uma exposição técnica do que eu estou vendo no gráfico, tá ok? E para quem acha que eu só faço cenários pessimistas, não. Se por acaso esse fundo aqui realmente for um fundo, a gente vai descobrir isso amanhã, se a gente tiver uma recuperação, né? Se isso aqui deixar um padrão de fundo, ele pode vir de novo aqui nessa zona de LTB, na zona aqui dos 14.000. Claro, tem que passar primeiro pela média de 20. Ele está agora entre uma média de 200 ascendente e uma média de 20 descendente. É o que a gente chama de trap zone. Tudo pode acontecer, tá? Mas ele pode se recuperar vindo nessa LTB. E, ó, outra coisa, se por acaso ele romper essa LTB, ele vem para testar topo, e aí a gente tem uma projeção de toda esta perna de alta a partir do rompimento desta LTB e deste topo. Ou seja, sei lá quanto vai dar isso. Eu não quero nem calcular aqui para não iludir ninguém. Mas é um cenário técnico depois de um rompimento de uma bandeirona dessa, tá? Enfim, a questão que eu quero deixar claro para quem especula com isso é o seguinte: estude análise técnica para saber as horas certas de entrar. Não entre em movimentos de euforia e não saia em movimentos de pânico, que é o que infelizmente 95% das pessoas fazem e por isso as coisas não dão certo, tá? E se você está pelo projeto, etc., enfim, opere apenas para defender a sua posição, mas acredite no projeto e carregue isso. Se você é um fundamentalista de criptomoedas, tá bom? Espero que tenha sido útil, espero que ajude e não quero que ninguém use isso como indicação de compra ou de venda. Abraço.